Fala, galerinha, beleza? Pessoal, vamos lá, professor Eldair Rodrigues, professor de matemática aqui na plataforma de novo com vocês, para a gente poder tratar um tema, adivinha, muitíssimo importante, né? Chamado regra de 3. Se tu for pleitear uma vaga para o concurso público, ou algum seletivo, ou uma vaga até mesmo de emprego, né? Fazer aquela famosa redação ali em português e aquela prova de matemática básica. 2 conteúdos certos, regra de 3 e porcentagem. É certeza que você vai trabalhar com um desses 2 temas dentro desse processo seletivo. E hoje nós vamos trabalhar as chamadas regras de 3. Por que eu falei no plural? Porque existem 2 tipos de regra de 3. A regra de 3 simples, que é quando você compara 2 grandezas, e a regra de 3 composta, que é quando você trabalha com mais de 2 grandezas, tá bom? Então, para a gente poder entender uma ou outra, basta a gente analisar quantas grandezas nós vamos estar associando, relacionando e comparando, tá bom? Então, quando a gente trabalha com as regras de 3, nós vamos armar o problema, identificando a quantidade de grandezas que nós vamos utilizar, tá bom? Vamos aqui rapidinho, então vamos só memorizar? Bora lá, bota aqui a cabeça para pensar. Regra de 3 simples, 2 grandezas, 2 quantidades, 2 valores, beleza? Regra de 3 composta, regra de 3 composta, 3 grandezas ou mais. Bora lá? Vamos fazer aqui um exemplozinho, para a gente poder aqui, ó, você tem aqui 2 grandezas, né? Você tem aqui exatamente 2 grandezas. Você tem 2 frações. No momento que você tem 2 frações, você está trabalhando com a chamada regra de 3 dita simples, tá bom? Isso aqui é uma comparação entre 2 grandezas. Aí você tem a outra, que é quando você tem exatamente mais de 2 grandezas. Aqui nós temos 1, 2, 3 grandezas. O fato de você ter 3 grandezas, isso implica dizer que você já vai estar trabalhando com a chamada regra de 3 composta. Então, a regra de 3 simples, ela é bem mais simples, como o próprio nome já diz, né? Mas só que a regra de 3 composta, ela já demanda um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Mas as duas são bem tranquilas. Vamos aqui para a gente poder olhar um exemplo, e olha só, você pode perceber aqui que nós temos 1, 2, 3 frações. Tá? Aí não, uma regra de 3 composta. Uma ressalva, viu, gente? As frações que têm números, elas devem ficar no mesmo membro. As frações que têm números, elas devem ficar restritamente no mesmo membro, ou antes da igualdade, ou depois da igualdade, e automaticamente elas devem se multiplicar. Eu devo multiplicar essas duas frações. Então, deve haver uma multiplicação entre elas. Vamos aqui olhar um exemplo para a gente poder entender como que essa fração, como é que essa relação ocorre. Vamos aqui, rapidinho, ó. Um técnico em edificações percebeu que necessita de 9 pedreiros. Então, ele precisa de 9 pessoas para construir uma casa em exatos 20 dias. Em exatos 20 dias. Ok? Trabalhando com a mesma eficiência, qual a quantidade de pedreiros? Olha a pergunta, qual a quantidade de pessoas? Então eu boto o X da pergunta debaixo do 9, que representa a quantidade de pessoas. Que serão necessárias para construir essa mesma casa de tijolos em 12 dias? Então, qual a quantidade para 12 dias? Muitos alunos falam assim, Eldair, quando eu vou fazer uma questão de regra de 3, eu sinto um pouco de dificuldade porque eu sinto dificuldade em como começar a questão. Então, presta atenção para cá. Para de respirar um pouquinho e só olha para o quadro, tá bom? Bora lá. Tu sempre vai começar pelo lado que só tem número, comparando o lado que só tem número. 20 para 12, aumentou ou diminuiu? De 20 para 12? De 20 para 12. Diminuiu. Então, isso implica dizer que tu tens que colocar uma setinha para baixo, para indicar que diminuiu. Aí, tu vai comparar o lado que tem número para o lado que tem a letra. Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar se o lado que só tem número aumentou ou diminuiu a quantidade. De 20 para 12, diminuiu. Então, botei uma setinha para baixo. Aí, tu vai comparar. Se diminuiu a quantidade de dias... Se diminuir a quantidade de dias para fazer o serviço, eu vou precisar de mais ou menos pessoas. É porque tem mais ou menos pessoas. É porque eu vou precisar de mais pessoas. Por que, Eldair? Gente, se eu chego e digo, olha, a atividade deve ser feita em 12 dias. De 20 dias que eu havia te dado, tu só tem agora 12.
Se eu te dou menos tempo para resolver um trabalho, tu vai precisar de ajuda de mais pessoas. Concorda comigo? Então, se de um lado diminuiu e do outro aumenta, então isso significa dizer que tu tem uma relação dita inversamente proporcional, porque um lado é o inverso do outro, tá bom? Quando tu tem uma relação dita inversamente proporcional, tá? Uma relação dita inversamente proporcional, olha a dica que eu vou te dar, cara. Tu vai multiplicar número com o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Toda vez que for inversamente proporcional, tu vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ou seja, 9 vezes 20 é igual a x vezes 12. Pronto. Se você fizer a multiplicação de 9 vezes 20, vai dar exatamente 180. 9 vezes 2 dá 18, com o zerinho 180. Igual a 12x. 12 vezes x, 12x. Como eu preciso calcular o valor de x, o que eu devo fazer agora? Eu vou pegar o 12 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Ó. Então vai ficar x igual a 180 dividido por 12. Se tu pegar 180 e dividir por 12, vai dar exatamente 15. Resposta à letra C de casa. Viu como é tranquilo? Eu te disse que é tranquilo, tá? Então, quando você for fazer qualquer questão de regra de 3, o nosso primeiro passo é identificar o lado que só tem número, verificar se aumentou ou verificar se diminuiu. Pronto. Se aumentou, bota a setinha para cima. Se tiver diminuído, bota a setinha para baixo. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Mais um exemplozinho para a gente poder entender bacana. Presta atenção, bora lá. Para de respirar um pouquinho. Pronto. Acalmou? Então bora lá. Uma editora utiliza 3 máquinas. A editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros. Ó, 3 máquinas para 1.800. Então, 1.800. Certo? Num certo período. Olha a pergunta. A pergunta vai te direcionar para um dos lados. Ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Olha a pergunta. Qual a quantidade de máquinas? A pergunta é qual a quantidade de máquinas? Quem que representa a quantidade de máquinas? É o 3 ou é o 1.800? É o 3. Então eu vou botar o x debaixo do 3. Qual a quantidade de máquinas que serão necessárias para produzir 5.400 livros? Pronto. Aí, de novo, ó, aquela nossa famosa regrinha, né? Sempre começa pelo lado que só tem número. Pelo lado que só tem número. De 1.800 para 5.400. O valor aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, tu bota a setinha para cima. Pronto. Aí, tu vai fazer a pergunta. Vamos lá, te prepara aí, vai. A pergunta ela deve ser feita sempre do lado que tem número para o lado que tem a letra. Então, bora lá. Ou seja, nesse caso aqui, do jeito que eu armei, é da direita para a esquerda. A pergunta tu faz lá em cima, depois embaixo, vai. Se 1.800 livros são produzidos por 3 máquinas, para produzir 5.400, que é uma quantidade maior, eu vou precisar de mais ou menos máquinas. Tu tem mais livros para poder imprimir. Tu vai precisar de mais ou menos máquinas. Me diz aí, vai. Pensa um pouquinho, vai. 10 segundos. 10 segundos. É muito, né? Então, bora lá. Se tu tem 1.800 livros para imprimir por 3 máquinas, para serem impressos por 3 máquinas, para produzir 5.400, que é uma quantidade muito maior, tu vai precisar de mais máquinas. Mais máquinas? É, mais máquinas. Eu daí me dá um exemplo aí. Tá bom. Te dá um exemplo muito prático. Tu tá numa sala de aula e tu precisa retirar todas as carteiras dessa sala. As 40 carteiras. É você sozinho. Certo? Concorda comigo? Se aumentar a quantidade de carteiras, tu vai logo dizer assim, eu preciso de ajuda. Então, se aumenta um, aumenta o outro. Tá bom? Então, aqui, se vocês compararem com a anterior, ó, na anterior, era inversamente proporcional, porque ficou uma setinha para cima e uma setinha para baixo. O que foi que eu fiz para resolver? O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Não foi assim? Pronto.
Aqui não, ficaram as duas no mesmo sentido. Quando as duas ficaram no mesmo sentido, para cima ou para baixo, aí, turma, muda só um detalhe, que tu vai multiplicar cruzado. Aqui que está o erro. Por que muitos dos senhores erram questões de regra de 3? Porque você tenta fazer sempre a multiplicação cruzada. Essa é a grande dica de hoje. Quando vocês forem fazer qualquer questão de regra de 3, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar se é direta ou inversamente proporcional. Ficou claro? Nesse caso aqui, as duas setinhas ficaram no mesmo sentido, que é para cima. E se fosse para baixo, não mudaria nada, que é chamada diretamente proporcional. Que a gente chama de IP, inversamente proporcional, e DP, diretamente proporcional. Aí vamos multiplicar cruzado, ó. Primeiro que tem a letra, vai. X vezes 1.800. 1.800x. Certinho? 3 vezes 5.400. 3 vezes 5.400, ó. 3 vezes 5.400. Bora resolver essa paradinha, bora? 1.800x é igual. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com 1 dá 16. Pronto. Aí meu filhote veio bem aqui agora e bora continuar. Quem está multiplicando passa dividindo, né? Como eu preciso calcular x, mas só que aqui tem um detalhe. Toda vez que você tiver uma igualdade, 0 que está de um lado, corta 0 que está do outro. Em aulas anteriores, vocês lembram que a gente falou lá em porcentagem. Quando você tem uma fração, 0 que está em cima, corta 0 que está embaixo. Lembra? Sempre em dupla. Aqui é a mesma coisa. Quando vocês tiverem uma igualdade com zeros dos dois lados, um 0 de um lado corta um 0 do outro lado. Como é que é o daí? Então, bora lá. Esse 0 corta esse 0, esse 0 corta esse 0. Ao final vai ficar com x igual a... O 18 que está multiplicando passa dividindo, ó. 162 dividido por 18. Tá. Bora fazer o teste? Vamos lá. Quanto é que vale 162 dividido por exatamente 18? Tá? 162 dividido por 18. Dá quanto, gente? 162 dividido por 18. Vamos lá? 162, ó. 162. Para a gente poder fazer a continha aqui do ladinho para ficar bonitinho, tá? 162 dividido por 18, tá bom? Então, se tu fizer 162 dividido por 18, dá exatamente 9. 9 vezes 8, 72, sobe 7. 9 vezes 1, 9, com 7, 16. Pronto, restou 0. Aí pronto, então dá exatamente o valorzinho correspondente a, olha só, o valorzinho de x, x vai corresponder exatamente a 9. 9 é a letrinha D de Deus nos abençoe, tá? Então dá para vocês verem, gente, que as questões de regra de 3, elas têm essa característica, tá? Quando vocês olharem as questões de regra de 3, primeiramente é verificar a quantidade de grandezas que tu está comparando, tá bom? Vamos aqui para mais uma questão e, consequentemente, a gente entender essa paradinha. Olha o que diz essa questão. Em uma empresa, 10 funcionários, então 10 funcionários, produzem 150 peças em 30 dias. Em 30 dias. Pronto. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando vocês olharem esse modelo de questão, vocês já podem perceber que está comparando a quantidade de pessoas, a quantidade de peças e o número de dias. Certo? Aí, bora lá. O número de funcionários que a empresa vai precisar, olha a pergunta, o número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis. A questão quer saber a quantidade de pessoas, funcionários. Então, eu vou colocar o X debaixo do 10, que representa a quantidade de funcionários, ok? Então, bora lá. A quantidade de funcionários que ela deve contratar para produzir 200 peças, porém agora em somente 20 dias. Turma, quando tu tem um modelo de questão desse aqui, o teu primeiro passo é olhar a setinha, tá bom?
Na regra de 3 composta, nós vamos ter o seguinte procedimento. A gente sempre começa pelo lado que tem a letra. Ou tu bota uma setinha para cima, ou tu bota uma setinha para baixo. Como é que é o daí? Tu bota uma seta para cima ou para baixo. Independentemente da ordem que você coloque, o resultado ao final vai dar a mesma coisa. Tá combinado? Para quê? Porque tu precisa comparar se uma grandeza ela é direta com a outra ou se uma grandeza ela é inversa com a outra. Tranquilo? Bora lá. Aí tu tem, ó. Vou colocar a setinha para cima. Se essa daqui for diretamente proporcional, eu boto também para cima. Se ela for inversamente proporcional, aí eu vou botar para baixo. Se essa daqui for diretamente proporcional a essa, eu também boto uma setinha para cima. Mas se ela for inversamente proporcional, eu boto uma setinha para baixo. Tá combinado? Vamos aqui então. Ó, quando a gente tem esse modelo de questão, nós vamos fazer da seguinte maneira. Coloquei a setinha para cima para começar a resolução da minha questão. O que eu vou fazer agora? Bora comparar, vai. Esquece uma das que tem número. Esquece uma delas. Eu vou esquecer por hora, tá? Eu vou esquecer por hora essa daqui. Esquece ela. Esquece ela. Bora fazer a pergunta, vai. 150 peças são produzidas por 10 pessoas, 10 funcionários. Para produzir 200 peças, eu vou precisar de mais ou menos pessoas. Aumentou a quantidade de peças, eu vou precisar de mais ou menos pessoas? Mais pessoas. Então, peraí, aumentou a quantidade de peças, aumentou a quantidade de pessoas. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional é mesmo sentido. É daí, anota essa regrinha para mim. Tá bom, anoto sim. Olha para cá. Quando for diretamente proporcional, eu vou colocar as setinhas no mesmo sentido. Ou para cima, ou para cima, ou para baixo. Quando for inversamente proporcional, eu vou colocar uma para cima e a outra para baixo. Deu para entender? Beleza? Então aqui, ó, 150 pessoas, 150 peças são produzidas por 10 funcionários. Para produzir 200 peças, eu vou precisar de mais pessoas. Pronto. Agora, turma, nós vamos comparar exatamente quem? Nós vamos comparar essa bem aqui, ó. 10 funcionários conseguem produzir essas peças em 30 dias. Então, peraí. Em 30 dias, preciso de 10 funcionários. Para produzir em 20 dias, que é um tempo menor, eu vou precisar de mais ou menos pessoas. Pensa comigo, vai. Pensa comigo. Em 30 dias, o serviço é feito por 10 pessoas. De 30, foi para 20. Então, se tem menos dias, eu vou precisar de mais pessoas. Se tem menos dias de trabalho, eu vou precisar de pessoas para me ajudar. Então, se diminuir um, o outro vai ter que aumentar. Então, isso é direta ou inversa? É inversa. Então, eu vou botar a setinha no sentido contrário. Aqui que está para cima, aqui eu vou botar para baixo. Pronto. Então, a minha regra de 3, ela fica armada assim, ó. O lado que está a letra, eu deixo logo ela no primeiro membro. Igual. As outras duas grandezas, nós vamos multiplicar. A do meio, né? Essa do meio, ela é diretamente proporcional. Então, ela fica do jeitinho que está. 150 sobre 200. Sempre multiplicando, tá? As frações que tem números, a gente sempre multiplica. A outra, vai. A outra, 30 e 20, ela deu direta ou inversa? Ela deu inversa. Então, eu vou inverter. Em vez de 30 sobre 20, que nem está lá, eu vou botar 20 sobre 30. E vamos usar aquela nossa regrinha, né, pessoal? 0 que está em cima, corta 0 que está em baixo. Esse 0 de cima, corta esse 0 de baixo. Esse 0 de cima, corta esse 0 de baixo. Tá bom? Eu vou aqui para outra tela, só para a gente continuar, tá? Bora aqui. Bora aqui para outra tela, tá? Aqui na outra tela nós vamos ter. Sobrou quem? Sobrou quem? Sobrou 10 sobre x, ó. 10 sobre x igual a 15 sobre 20. Vou fazer aqui bonitinho, ó. 15 sobre 20 vezes, quem que sobrou lá? 2 terços.
Pronto, agora bora resolver, né? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 10 sobre x é igual. 15 vezes 2 dá 30. 20 vezes 3 dá 60. Tá? Aí, só uma pequena correção aqui. Atenção, ó, pra gente poder fazer aqui, ó. Então, aqui, ó, é exatamente, tá? Aqui é exatamente 10 sobre x. Tá bom? Então, 10 sobre x. 10 sobre x igual a 15 vezes 2, 30. 20 vezes 3, 60. Pronto. Agora, gente, só me resta fazer meio pelos extremos. Vai, me ajuda. X vezes 30. 30x. 60 vezes 10, 600. Como eu quero calcular x, esse 30 que está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar, ó, x é igual a 600 sobre 30. Corta 0 com 0, vai dar exatamente 20, tá? Vai dar exatamente 20. Então, o 20 é exatamente a letrinha que corresponde à letrinha B de bola. Tranquilo, galera? Então, aí nós fizemos dois exemplos que correspondem a tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta. Beleza? Galera, professor Eldair Rodrigues aqui na plataforma, sempre com vocês. Tamo junto. Valeu!